Bom dia a todos, obrigado pela sua participação na apresentação de resultados do terceiro trimestre de 24 da Positivo Tecnologia. Hoje nós contamos com a presença do Hélio, CEO, da Mari, VP de Negócios com Instituições Públicas, o Norberto, nosso VP de Negócios de Consumo, o Caio, nosso CFO, e remotamente nós também temos a presença do Rodrigo Guercio, que é o VP de Negócios Corporativos, e o Carlos Maurício, que é o CEO da Algartec MSP. Faremos uma breve apresentação e abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar suas perguntas pelo botão de Q&A na parte inferior da tela, ou caso queiram fazer a pergunta ao vivo, basta solicitar também pelo mesmo botão. Como hoje é um dia de um grande acúmulo de divulgações, talvez esse seja um evento um pouco mais curto do que o habitual. E com isso, Hélio, eu passo a palavra para você para iniciar a apresentação. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria destacar que o nosso processo de diversificação está em curso e indo muito bem. A gente pode notar pelos números que a gente apresenta. 35% da nossa receita já vem dos negócios novos, que começamos há poucos anos. E em serviços, 19%. 19% de receitas recorrentes, com uma margem um pouco melhor do que a margem de hardware. Então, a gente traçou esse plano há 6 anos, estamos seguindo a implementação desse plano e ele está indo muito bem. A integração da Algartec vai muito bem, churn muito baixo, quase nulo, começando a integração operacional e lançamento de novo nome nas próximas semanas para designar realmente um todo, não mais Algar e uma área de Tech Services no positivo. A gente traz no trimestre também um forte crescimento na área de meios de pagamento, as nossas máquinas inteligentes, onde a gente tem uma dominância, penetram muito bem, uma chance muito grande pelo decréscimo de preço dessas máquinas em relação às máquinas Linux, que o total de mercado endereçável por nós cresça bastante, estamos muito animados, o consumo começa a acontecer, os nossos novos produtos entram muito bem, tanto em PCs quanto em tablet, quanto em smartphone, e a gente cresce em consumo, melhora as margens de consumo, que era o ofensor dos últimos meses. Nós lançamos iniciativas de eficiência operacional, olhando, o custo sempre cresce, né? Pela máxima de que custo é que nem unha, é horrível essa máxima, mas é isso, e a gente tem que parar em determinado momento e dizer, temos que melhorar os nossos custos. Aí vai desde otimização de fretes, otimização de assistência técnica, otimização de custo fixo, tanto de pessoal, de viagens, ou seja, a gente quer entrar o ano de 2025 mais leve, mais eficiente. E a inteligência artificial nos ajudando nessa jornada, aonde a gente está conseguindo implementá-la para conseguir essa eficiência. Por coincidência, nos deixou muito feliz quando a gente pegou a Época Negócios e viu tanto a Positivo Tecnologia como a Algar como destaque, como a Algartec como destaque nessa revista, né? E a primeira vez que a gente tem 2 empresas destacadas, uma no setor de serviço e uma no setor de tecnologia, né? Então a gente ficou feliz. E uma entrevista com o Carlos Maurício, nosso CEO aí da Algar, destacando toda a inteligência artificial que a Algar já usa há muito tempo, né? Não é o modismo dessa nova inteligência artificial generativa, mas um uso constante como ferramenta de trabalho na otimização de processos e do nosso atendimento ao cliente. Como último, eu destaco que o guidance está mantido, a gente está com um quarto trimestre forte em faturamento, nós estamos já com quase todos os pedidos em casa, é uma questão de entregar agora, a gente não sabe exatamente o que escapa para o ano que vem, o que fica para esse ano, mas o guidance está mantido, a gente está bastante confortável com isso. Queria, na página seguinte, falando um pouquinho dos números do trimestre, né? Nós temos os 9 primeiros anos com crescimento de faturamento, no trimestre um pequeno decrescimento, mas se a gente comparar o conceito de mesmas lojas, nós temos crescimento.
Ou seja, se a gente expurgar os projetos especiais, as urnas do terceiro trimestre do ano passado, e expurgar também Algar, a gente vê crescimento no trimestre. Ou seja, a gente está crescendo, a gente está bem na última linha. Num ano muito difícil, um ano muito competitivo. O que aconteceu com os nossos mercados? Esperava-se um crescimento considerável no mercado de computadores no mundo inteiro e no Brasil. Esse crescimento não aconteceu. Pelo contrário, o mercado decresceu. Quando isso acontece, quando as expectativas são de crescimento e o mercado vem abaixo, a concorrência toda fica estocada. Quando isso acontece, existe guerra de preços e a gente não consegue ter margens boas. Agravado no Brasil pelo fato do câmbio. A desvalorização cambial necessita que a gente repasse aumentos aos preços. E esse repasse de aumentos dos preços, no momento que a competição está estocada, você tem problemas nesse repasse. A boa notícia é que nas últimas semanas a gente já nota uma regularidade de preço nas novas vendas. Os repasses foram feitos, estão sendo feitos, claro que ainda com distorções, porque não sabe se repassou a 5,50, 5,60, 5,70, 5,80, ainda um mercado de câmbio bastante tumultuado, mas sim, todo mundo já repassou aumentos, pelo menos, e isso traz uma certa normalidade ao mercado. A gente traz aí um EBITDA anualizado de 10%, 8% no trimestre, faturamento baixo, encosta no ponto de equilíbrio da operação e margens baixas, como eu expliquei, em algumas áreas. Mas continua lucrativo, continua no ano com 71 milhões, estamos bem, estamos entregando o que a gente imaginava, de faturamento, um pouco abaixo de margem do que a gente imaginava por essa competição desenfreada e essa questão cambial dessa desvalorização abrupta. Na parte de estrutura de capital, uma alavancagem de 1,5, 83% da dívida já em longo prazo, um CDI mais 1,1, um custo bastante razoável, embora um CDI que castiga qualquer empresa, não há dúvida nenhuma. Na página seguinte, mostrando um pouquinho do que eu já falei, nota-se 35% já em negócios que a gente chamou de negócios emergentes, que são os novos negócios, esses que a gente não tinha há 5 anos, né? E 19% de serviços, ou seja, já uma configuração bastante diferente. E 65% do core, a venda de computador, a venda de tablets, a venda de smartphone, mas principalmente de computador. E um equilíbrio entre os nossos setores. A gente sempre desejou isso. Porque, às vezes, um setor não está tão bem, o outro está bem, então a gente equilibra isso. A gente tem mais ou menos um terço, variando aí. Esse trimestre o consumo foi um pouco maior, 35%, corporativo foi melhor, 41%, instituições públicas um pouco menor, 24%, mas esse desejo do equilíbrio desses 3 segmentos, a gente tem perseguido e alterou toda a configuração da empresa, que era muito concentrada no consumo. Então, a gente conseguiu, com a diversificação, chegar aonde a gente queria. Eu passo agora a palavra ao Guercio para falar um pouquinho de vendas corporativas. Obrigado, Hélio. Bom dia a todos. Prazer estar aqui hoje. Vou ser breve aqui. Do lado direito, na receita bruta, eu destacaria aqui que os grandes upsides que formam essa rampa que vocês enxergam aí, que nós vamos detalhar mais adiante, estão calcados aí no crescimento da base de grandes contas ano contra ano, né, no topo da pirâmide dos clientes corporativos. O Hélio já mencionou aí crescimento fantástico de máquinas de pagamento e, obviamente, também a agregação do resultado da Algar se somando ao resultado de Tech Services, né, como combinado de serviços. Especificamente nas áreas de negócio, em PCs, eu destacaria que a gente segue abrindo espaço e ampliando a nossa base de clientes corporativos ano contra ano. Adicionamos aí no comparativo de um ano contra o outro cerca de 30% de clientes novos da base, em que a Positivo nunca havia feito negócio com esses clientes nos períodos anteriores, né?
e reflexo de uma obsessão que a companhia tem pela qualidade do produto, do portfólio e também pela entrega de serviços combinados a esses PCs, né? Especificamente na área de servidores e soluções, a gente viu um incremento, né? Mais concentrado, sim, no terceiro trimestre, mas acontecendo ao longo de todo o ano, por uma busca um pouco mais acelerada de soluções hiperconvergentes para endereçar as demandas por ambientes híbridos de nuvem, assim como de projetos de repatriação de cargas de trabalho também para a nuvem pública, né? Isso nos ajudou aí a robustecer não só o pipeline, mas também o resultado que a gente colheu ali no Q3. Além disso, nos sagramos aí vencedores de um processo de uma grande instituição financeira para o fornecimento de um cluster de inteligência artificial, que é algo que estava mais latente e começa a se materializar e se traduzir em resultado também nessa área. E a gente espera que, com o decorrer ao longo do Q4, também no ano que vem, a gente veja aí, talvez, muito provavelmente, uma tangibilização maior dessa demanda. Especificamente em Tech Services, a gente atingiu já no terceiro trimestre a meta de contratos assinados e a gente segue aí com um pipeline promissor, não só para o quarto trimestre, mas também para o próximo ano. Destacaria aí o programa de CSP da Microsoft, onde nós conquistamos novas designações, o que nos credencia a acessar mercados novos e que demonstra a nossa competência técnica para recomendar, gerenciar, implementar e vender soluções de próxima geração, especificamente as envolvendo o portfólio de inteligência artificial e de copilots da Microsoft com todos os seus serviços agregados, né? Finalmente, em positivo segue, eu destacaria a ampliação do portfólio com especial destaque aí às tecnologias de controle de acesso e também o bom desempenho da filial de Curitiba, que reforça a nossa estratégia de ampliação da rede de distribuição. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso novo colega aí. Bem-vindo mais uma vez, Carlos Maurício. O palco é teu aí. Muito obrigado. Obrigado, Guércio. Todos me escutam? Me ouvem? Sim? Bom, gente, o terceiro trimestre da Algartec MSP, e essa é a última reunião que falamos nesse nome, a próxima já certamente um nome novo, foi bastante satisfatório, eu diria. Nós avançamos fortemente no desacoplamento da estrutura da Algar e na integração com as estruturas da Positivo. Esse é um tema muito importante, relevante, porque ele, mal feito, ele pode gerar transtornos, e nós temos conseguido fazer esse desacoplamento de uma forma muito boa, que gerou tranquilidade para nós iniciarmos a integração nas estruturas da Positivo. Nesse ínterim, não perdemos nenhum talento chave. Isso é excepcional para a manutenção da qualidade dos nossos serviços, e nenhum cliente, pelo motivo dessa integração, também é excelente, né? Olhando para a evolução dos negócios, fizemos excelentes vendas no Brasil e na Latam também. E eu gostaria de destacar essa venda porque, além de ser um ótimo contrato, ela representa a entrada num novo serviço para clientes da área de telecomunicações, que é uma expansão dos nossos negócios nessa área tão importante de serviços. Do ponto de vista operacional, seguimos muito bem também no nosso padrão. O nosso NPS acumulado do ano já vai em 95. Ano passado nós fechamos em 90, esse ano já vamos em 95. Muito alavancado e alicerçado para as nossas plataformas de inteligência artificial, como muito bem disse o Hélio, e que foi nosso destaque na época negócio aqui no 360, né? Que foi um destaque, com uma entrevista exatamente falando sobre a nossa alavancagem em inteligência artificial. Já desde 2016 dominamos essa área e alavancamos nossos negócios, automatizamos os negócios dos nossos clientes. Então, esse foi um reconhecimento importante dessa publicação, que nos deixa, sem dúvida, muito orgulhosos. Muito obrigado. Todos, falar um pouquinho de soluções de pagamento, né? Quem tem acompanhado nós mais de perto está entendendo que a diferenciação nossa aqui é bastante grande, porque somos desenvolvedores de tecnologia. Então, é uma área, uma avenida de crescimento, uma área muito próspera. A gente trouxe
nesse interim de desenvolver novas tecnologias, nós fomos agente ativo e indispensável para viabilizar no Brasil o Pix por aproximação. Então, nós trabalhamos muito forte nos protocolos Google MyFair para adaptá-lo a pagamentos junto com as grandes adquirentes. Então, os senhores devem ter visto grandes adquirentes já anunciando o início desse serviço no Brasil. A gente sabe o crescimento que o Pix tem tido em pagamentos e esse tipo de pagamento ele reforça a necessidade das nossas soluções, seja nos pontos de venda ou seja remotamente, o que nos dá certeza da continuidade e sustentabilidade, inclusive várias matérias saindo, não falando mais de maquininha, mas falando de tecnologia, e essa é a pegada que a Positivo sempre teve na nossa tese, nessa avenida de crescimento. Nós também destacamos nesse trimestre a entrada em outros mercados, e vejam aqui, não é uma entrada estruturada, são oportunidades que batem a porta todos os dias, mas que nos levam a imaginar ou a crer que possamos e tenhamos tecnologias para ir além das nossas fronteiras, talvez com sinergias com outras unidades de negócio, como o Carlos Maurício acabou de trazer notícias da Colômbia. E a gente continua conquistando, ganhando market share das maiores adquirentes do Brasil. Nós somos 100% das soluções inteligentes da número 1, nós somos 100% das soluções de ponto de venda da número 2 do Brasil, nós somos mais de 50% dessas soluções da número 3. Acreditamos que ainda existem 3 grandes adquirentes que nós temos chances de entrar. E como o Hélio comentou, os nossos preços da solução completa, a nossa velocidade de implementação, a tecnologia que nós agregamos, faz com que a gente aumente muito o largo para 2026. Então, este crescimento que traz um CAGR médio da ordem de 30%, se bem que esse 2024 tem sido mais forte, a gente está crescendo 56% trimestre contra trimestre e 97% comparando 9 meses. Esse crescimento deve continuar, as margens devem continuar saudáveis, porque sempre quando você desenvolve tecnologia, não trata-se mais de vender hardware, software ou serviços. Trata-se de uma venda muito mais inteligente, uma venda com uma barreira de entrada aos concorrentes muito maior. Indo a consumer, ao segmento de consumo, como nós temos relatado, continuamos com consistência na entrega dos resultados, margens atingindo, apesar de dólar, apesar de supply, atingindo bons níveis para o segmento. E este crescimento, senhores e senhoras, eles vêm muito baseado num completo turnaround que nós fizemos nos nossos canais de distribuição. Então, nós diminuímos bastante a dependência dos grandes varejistas e nós expandimos muito a nossa venda em canais diferentes, seja ele de D2C, seja ele a parte de pequenos varejos, varejos regionais e também sellers. Então, o crescimento ele tem sido bastante grande nesses canais, offsetando muitas vezes a queda do grande varejo brasileiro, e nós acreditamos que essa consistência continue acontecendo para os próximos trimestres. Por quê? Porque, pensando em produtos de consumo, o nosso portfólio está muito aderente, com uma qualidade bastante superior, e também os esforços que a companhia tem feito nessa bandeira da diversificação de negócios e todo o esforço de marketing, de brand awareness, tem trazido vantagens muito grandes para o segmento consumo. Nós temos focado bastante B2C, mas é muito grande o impacto que isso tem trazido aos negócios de consumo da companhia. Tá? Então, trazendo valor a nossos produtos, evitando que nós concorramos somente em preço, e esse é o grande objetivo. Indo para o próximo slide, a gente traz só uma demonstração disso. Antes, a Positivo, com muito orgulho, a gente é conhecida e reconhecida como a empresa que fez a democratização do TI, da informática nos lares brasileiros, né? Então, a gente viabilizou os computadores nas casas das pessoas e a Positivo de hoje, ela deixa de ser só a empresa que democratizou os computadores, mas também a empresa que oferece os computadores de melhor qualidade e de melhor custo-benefício no mercado. E antes, quando a gente lançava um computador mais bem configurado com a marca Positivo,
muitos blogueiros e detratores da marca não queriam nem analisar. O que nós olhamos a partir deste ano, especialmente no terceiro trimestre, é que os lançamentos que nós fizemos, aquilo que era hater virou lover, e todos deram o braço a torcer sobre a qualidade e a entrega de custo-benefício que nós estamos conseguindo. Como os senhores sabem, computadores é muito importante, é de onde vem muito do conhecimento da nossa marca, né? Nós somos top 2 de conhecimento de marca no segmento no Brasil, e esse terceiro trimestre trouxe essa grande novidade de marketing, de posicionamento de produto, de posicionamento de companhia e posicionamento de preço. Então, isso nos permite margens melhores, permite entrar em mercados onde a Positivo tinha muita dificuldade, que é o segmento mid e high. Então, estamos bastante otimistas, é um trabalho longo, é um trabalho de sustentabilidade, de consistência, que a gente vai fazer, mas, como eu disse, essa consistência, essa sustentabilidade do negócio consumo deve se perpetuar para os próximos trimestres da companhia. Passo a palavra para a Mari agora para falar sobre instituições públicas. Obrigada, Norberto. Bom dia a todos. Muito obrigada pela presença. A receita bruta de instituições públicas no terceiro trimestre de 2024 foi de 229 milhões, 16% acima do terceiro trimestre do ano passado. Nós tivemos algumas surpresas com problemas logísticos no Panamá, mas o nosso time agiu muito rápido, o time de supply, de operações, e essas surpresas, esses problemas acabaram não impactando significativamente o nosso número do terceiro TRI. A nossa receita bruta acumulada do ano foi de 883 milhões, muito em linha com o que nós tivemos no ano passado e dentro das nossas previsões. As maiores entregas que nós fizemos nesse terceiro TRI foi para bancos federais, para tribunais, para secretarias de educação. O backlog de contratações de projetos já ganhos, contratados e a contratar está na ordem de 600 milhões de reais. Muitos destes nós pretendemos faturar ainda neste ano, já estamos com mais da metade desse valor em pedidos em carteira. Nós estamos bastante otimistas, porque o nosso pipeline ele continua robusto, da ordem de 5,2 bilhões, e a grande boa notícia é que grandes projetos da vertical educação, que estavam sendo postergados continuamente, começaram a avançar de forma bastante significativa. Nós temos aí o FNDE, que vai atender 18 estados, 933 municípios, mais de 955 instituições, assim como o CEAP Paraná, que vai atender a Secretaria de Educação aqui do Paraná, que são 130 mil equipamentos, na iminência de serem publicados. E a grande notícia que reforça esse nosso otimismo é a publicação do edital da Prodesp, que vai atender a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 580 mil notebooks. Estamos trabalhando na proposta, muito trabalho pela frente, desafios enormes, porque normalmente o quarto TRI em instituições públicas é muito aquecido de editais. O governo ele deixa muita coisa para contratar no final do ano, ele espera sobrar verba, então alguns se aproveitam da possibilidade de caronas em atas vigentes, como a do MGI, que nós temos aí, né, preparados para atender, e também fazem novos projetos de maneira bastante acelerada, pretendendo ainda receber equipamentos este ano. Claro que depende muito da nossa bola de cristal em acertar o que vai ser demandado para conseguir entregar neste ano, mas estamos aí bem otimistas. E mesmo em tempo de contingenciamento de gastos, porque a tecnologia ela é necessária para o aumento de produtividade. Ela acaba sendo um instrumento para a redução de custos. E o governo ele precisa reduzir essas despesas. E, com isso, ele vai buscar renovar seus parques, porque a tecnologia nova ela também depende de novos produtos que suportem essa tecnologia para poder performarem com eficiência. Nós temos também aí, que já foi falado, a questão do Windows 10, que vai deixar de ser suportado pela Microsoft. Então, há necessidade da renovação dos parques, por isso também. O otimismo também vem pela Algar Tech, aí temos oportunidades de serviços. Já foi falado da Stella, é o nome dela, a nossa inteligência artificial, que incrível, mas ela resolve 83% dos chamados no primeiro atendimento. Quando eu soube desse indicador, eu fiquei bastante surpresa, muito feliz.
realmente não é de agora, e a gente sabe que a inteligência artificial ela precisa de muito treinamento para ela atingir a excelência. E nós estamos já num nível muito bom. Então, a gente tem muitas perspectivas de bons negócios para o ano que vem. Passo a palavra para o Caio. Obrigado, Mário. Vou falar um pouquinho de números agora, não que a gente não tenha falado, mas os destaques financeiros, né? Bom, como já foi comentado, a gente registrou uma queda de 7% na receita trimestre contra trimestre, porém um crescimento de 11% em base acumulada. Mais interessante que isso, né, foi algo que o Hélio já comentou, né? Se a gente fizer a comparação da receita em base comparável, né, a gente tem crescimento de 19%, né? Excetuando os projetos especiais do trimestre do ano passado e a Algar do terceiro trimestre desse ano, né? E esse crescimento ele vem em todos os segmentos, né? Está com o consumo, né, que está se recuperando, inclusive em PCs agora, né? E também soluções de pagamento, como já foi mostrado, né, que está em forte ritmo de crescimento. A gente ainda convive com as postergações de compras, né, por instituições públicas, né, que já estão sendo retomadas no quarto trimestre, foi o que a Mari comentou agora, né, os grandes projetos começam a sair, né, após as eleições. E com isso andando, né, a gente vai conseguir fechar o gap de guidance que a gente tem para o ano, né, como também já foi comentado, né. Se a gente for para o próximo, que fala um pouco sobre o lucro bruto, né, margem bruta, aqui a gente vê que as margens brutas, né, elas estão, né, acima de 24%, porém abaixo dos patamares, né, do ano anterior, devido às pressões de câmbio, custos logísticos, né, incrementais e alta competitividade no mercado ainda retraído e abaixo de expectativas, como o Hélio já comentou, né. Esses efeitos são mais conjunturais, né, e tendem a se normalizar, né. Temos repassado o preço, já vemos os demais fabricantes ajustando preços também, que deve favorecer nossas margens gradualmente. Falando um pouco do EBITDA, né? A margem EBITDA do ano está em 10,1%, ela se mantém em 2 dígitos baixos, né, como a gente tem falado nas divulgações anteriores, né, sobre as expectativas para o ano, e no trimestre a margem foi de 8,2%. A gente considera uma margem resiliente, se a gente levar em conta todas as pressões conjunturais que a gente já comentou durante o call, né. Nosso SG&A demonstra recuo versus o ano anterior, apesar de ajustes de CID e a consolidação da Algar agora na nossa base de custos, né, mas a gente vê que as despesas já começam a recuar, destaque para as despesas comerciais, elas já recuaram 15% no trimestre versus o ano anterior, né? E essas iniciativas de redução de custos, que o Hélio já comentou, né? Também com uma expectativa de contínua melhora das receitas, né? Leva um mercado que tende a se normalizar, né, em relação à competitividade, a gente vê um potencial para o EBITDA estruturalmente mais saudável e recorrente daqui para frente, né? Falando um pouco do lucro, né? O próximo slide, né? O lucro líquido dos 9 meses do ano, né, está em 71 milhões, né, acima do registrado no ano anterior, em base acumulada, né. Os mesmos efeitos que a gente comentou na receita e no EBITDA impactaram o lucro também, mas assim como tivemos despesas operacionais estruturalmente menores, as despesas financeiras líquidas também continuam se reduzindo, apesar do aumento da taxa Selic, o que é muito benéfico para a maior geração de lucro no tempo, né. Todo o nosso plano de liability management, né, já reduziu a despesa financeira líquida para 114 milhões acumulado do ano, antes da variação cambial, contra 161 milhões nos primeiros 9 meses do ano passado. Ou seja, são quase 50 milhões de redução, né, de despesas no serviço da dívida, né, uma queda de praticamente 30%. É bastante importante se comentar. No próximo slide, a gente fala um pouquinho de estrutura de capital, né, falando um pouquinho de estoque e fluxo de caixa, né. A gente reduziu significativamente os estoques, né, comparativamente ao ano anterior, né, e nesse terceiro trimestre, mesmo com a sazonalidade que a gente prevê, né, é um quarto trimestre forte, né, a gente manteve um saldo igual ao do segundo tri, né. E quanto ao caixa operacional, né, apesar do consumo de 54 milhões nesse trimestre, que já era previsto, né, já esperado, no acumulado do ano, temos um saldo positivo, uma geração positiva de 362 milhões. Tá? O que a gente vai ver em capital de giro, né, a partir de agora, durante o quarto trimestre, é uma dinâmica de transferência desse estoque para contas a receber, né? Aí teremos no primeiro trimestre, no começo do ano que vem, uma forte entrada de caixa, né? Transformando esse contas a receber, né, em caixa, né? E, portanto, diminuindo a alavancagem financeira. Né? A gente falar no próximo agora sobre endividamento líquido, né? A gente percebe que a dívida hoje está 124 milhões menor do terceiro trimestre do ano passado, né? E o índice de alavancagem está em uma vez e meia, né? Quer dizer, 0,1 vez menor do que no terceiro trimestre de 23. É um índice um pouco maior que o segundo trimestre, sim, né? Mas temos o efeito da sazonalidade, que a gente já comentou, com o consumo de caixa para suportar as vendas do quarto trimestre, que vão ser fortes, né? Assim como um EBITDA menor do que no ano anterior, né? É esperado que a gente tenha um aumento temporário da alavancagem até o final do ano, por causa desse menor EBITDA, né? Quanto ao anterior, afinal, é um ano menor, né? A gente já vem reportando isso, inclusive, no guidance de receita.
né? E aí, se a gente falar, né, sobre a alavancagem, né, ela volta a cair, né, conforme a dinâmica esperada de vendas, né, conversão em caixa, né? E temos também, que é bastante importante, né, mencionar, hoje, né, olhando a composição da nossa dívida, né, temos 30% da nossa dívida hoje em banco de fomento, né, com o BNDES principalmente, com custos bem mais atrativos, assim como uma parcela importante, né, em mercado de capitais, 16%. E todo esse plano de liability management que a gente já comentou, né, ele conseguiu reduzir bastante o custo da dívida. Ele estava em CDI mais 2,7 no ano passado, ele vai para CDI mais 1,1 esse ano, né? E a gente aumentou também o duration, né? Ele estava em 1 ano e meio no ano passado, ele vai para 2,6 anos, né? Além da redução da dívida bruta que a gente já comentou, né? E por fim, no último slide, né, a gente pode ver aqui também, são dois aspectos bastante importantes, né? O alongamento do perfil da dívida, né? Hoje a gente está com 83% das obrigações em longo prazo, contra apenas 57% no ano anterior, né? E o nosso caixa, ele já é suficiente para cobrir os vencimentos até uma parte de 2026, né? Aproximadamente 30% de 26, né? E se a gente olhar o índice de cobertura nos próximos 12 meses, né? Nosso caixa já é 2 vezes maior do que as dívidas de curto prazo, né? Que é uma métrica bastante importante, né, de tesouraria que a gente acompanha, né? Com isso, a gente pode afirmar que esse é o melhor momento da empresa em muitos anos em termos de estrutura de capital e saúde de balanço, né? Com isso, eu encerro a minha parte, passo de novo a palavra para o Hélio. Para encerrar e abrir para perguntas ou abrimos a pergunta antes do encerramento? Que abrimos a pergunta antes do encerramento. Podemos abrir, então, para... Daí eu faço o encerramento das pra- perguntas. Eu tenho uma primeira pergunta aqui do Gustavo Farias, do UBS. Gustavo, você consegue abrir seu microfone? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo espaço para perguntas. Duas do meu lado também aqui. A primeira, queria entender um pouco como tem sido o processo de readequação da companhia, considerando um patamar aí mais recente de menor de receitas, desconsiderando, né, os projetos especiais, né? Então, sem essas receitas, como a companhia tem se adaptado internamente a esse patamar? E a segunda pergunta é sobre a Agartec. Eu queria entender um pouco, né, se vocês puderem dar cor sobre como tem evoluído sinergias comerciais da Algar e também comentar um pouco sobre a ambição de vendas. A gente viu aí algum crescimento em projetos Latam. Isso é estruturado ou isso é oportunístico? Muito obrigado, pessoal. Eu respondo a primeira e passo para o Carlos Maurício responder a segunda. Patamar de receita, eu diria que é um patamar, não é de receita tão mais baixa, né? Nós estamos mais ou menos equilibrados de receita e temos aí sim, no quarto trimestre, um forte faturamento de projetos especiais no ano passado, de urna, que não vai ter esse ano. E a gente veio sempre dizendo que esses negócios mais oportunísticos, como a urna, eles viriam a ser substituídos por outros negócios e da nossa diversificação, né? A gente vê com muito bons olhos esse crescimento em serviços, substituindo essa receita que a gente perde pontualmente em projetos especiais, não que não vão haver outros projetos especiais. Nós estamos aí preparados para a licitação do terminal lotérico, a gente tem talvez uma nova fase de urna, a gente está muito bem aí nos totens, a gente tem vários projetos em gestação e já começando a ser disputados. Mas, respondendo objetivamente, a gente se prepara também para um eventual patamar um pouco menor de receita, sem ter o projeto especial. E é por isso que a gente busca uma eficiência operacional maior. É por isso que eu comentei no começo que nós estamos buscando redução de custos em toda a empresa, de fretes a viagens, a pessoal, a assistência técnica, passando por todos os nossos segmentos, um grande mutirão de redução de custos que deve trazer uma empresa mais leve para 2025. Carlos, quer responder a segunda? Claro que sim. Gustavo, nós mencionamos um pouquinho anteriormente na nossa apresentação que os primeiros 5 meses da nossa junção, vamos dizer assim,
nos deu tranquilidade para começarmos já o processo de integração. A gente tinha muita preocupação nos primeiros 5 meses de reter as pessoas, de reter contratos, de se mostrar para o mercado as duas empresas juntas, de criar as capacidades que nós poderíamos ter. E agora a gente já começa a trabalhar as integrações, tanto operacionais, né, visando atender os clientes melhor e com mais eficiência, tanto as sinergias, vamos dizer assim, de back-office, também estamos discutindo as possibilidades, né? Temos trabalhado fortemente nisso, mas as que mais vão trazer resultado para a gente são as sinergias comerciais. Também começamos a discutir, principalmente eu e Guércio e os nossos times, como é que nós vamos olhar para frente e buscar sinergias de negócio, né? Aquilo que nós podemos fazer juntos, tanto a área do corporativo existente na Positivo Tecnologia, como a Algartec MSP. E respondendo mais precisamente sobre a pergunta da Colômbia, não é oportunístico. Nós temos uma força de vendas estruturada na Latam, na Argentina, na Colômbia e no México. Nós temos crescido muito. O Latam hoje já corresponde a 1/3 do faturamento da Algartec MSP e vemos crescendo muito. E essas vendas, a gente mencionou essa da Latam, mas continuamos crescendo forte no Brasil, vendas expressivas, e o 4º trimestre também temos aí grandes perspectivas de crescimento das vendas também na área de serviços. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tem a pergunta aqui por escrito da Gabriel Mota, investidor. Pode comentar sobre a expectativa dessas pressões nos custos e despesas nos próximos trimestres? Vocês acham que o pior dessas pressões externas já passou? Sim, Gabriel, eu acho que o pior já passou. Como eu comentei, nas últimas semanas a gente já vê um repasse do câmbio de maneira bastante expressiva. A gente já consegue fazer vendas com margens saudáveis, tá? Eu tenho a impressão que já passou. As perspectivas de crescimento do mercado para o ano que vem, elas são bastante mais razoáveis e a gente acha bem mais factíveis. O mercado está muito mais conservador. Muita gente perdeu dinheiro, muita gente teve margens mais baixas e o mercado sempre se regulariza no tempo. E a gente já está vendo essa regularização. Eu tenho a impressão que o pior ficou para trás e a partir de agora são margens bastante mais normalizadas. Sempre dizendo que alguns dos nossos negócios, principalmente instituições públicas que são negócios de 12 meses, né, mata registro de preço de 12 meses, alguns ainda têm dólar antigo. Então, no mix, ainda não uma margem totalmente normalizada, mas já bastante mais normalizada que nos outros trimestres. Eu tenho mais uma. Da Débora Martins, analista buy-side. Eu acho que essa é para o Guércio. Vocês falaram rapidamente de uma demanda relacionada a uma fazenda de inteligência artificial. Vocês estão vendo outras demandas já no pipeline? Obrigado por comentar. Posso responder sem problemas. Bom, primeiramente, eu acho que eu já comentei outras vezes aqui, o que a gente vê é uma busca incessante, e isso não está concentrado só no segmento financeiro, né? A gente vê diversas empresas de diversos segmentos buscando os use cases. Então, elas estão testando a tecnologia, né? Elas estão buscando informações, especificamente no caso da Positivo, que eu posso compartilhar, é que a gente tem assinado, porque são questões muito estratégicas dentro das companhias, uma série de NDAs para a gente discutir num nível muito, muito profundo e estratégico, com diversas organizações, como dar esse próximo passo, né? Seja por conta do know-how que a gente vem absorvendo aí ao longo dos últimos períodos e dos projetos que a gente vem fazendo, seja pela nossa capacidade, como o Carlos Maurício colocou aí, de forma combinada, da gente entregar uma solução turnkey, e isso é cada vez mais valorizado pelos clientes. Então, especificamente sobre o que a gente está vendo é uma crescente, né? A gente vê muitos clientes, alguns mais maduros e mais adiantados que outros, já com uma definição talvez mais próxima do que vai ser o caso de uso, nos procurando para a gente especificar o que seria essa solução, e outros, obviamente, nos pedindo ajuda para a gente poder orientar e poder guiar nessa jornada aí de construção de uma solução de inteligência artificial que esteja mais próxima e que, obviamente, resolva alguns problemas de negócio desses clientes, tá?
Eu tenho o Gustavo Farias que quer fazer um follow-up do BS. Gustavo, pode abrir o microfone. Obrigado, pessoal. Só um follow-up na pergunta anterior, sobre o comentário do Hélio sobre margem normalizada. A gente viu uma compressão de margem agora, obviamente, num cenário um pouco mais desafiador, né? Macro, principalmente. Só queria entender um pouco exatamente o que é essa margem normalizada que a gente pode pensar com quem já está chegando, enfim. Ou isso é um comentário a respeito do mercado, ficou muito claro. Também não entendi muito bem, mas acho que ele quer que comente o que é a margem normalizada. A gente acredita que é a margem normalizada. Vamos lá. Não, só vamos lá. Bom, a gente já tem dito para o mercado, né, que era um ano para a gente ter uma margem mais próxima de um double digit baixo, né? Então, o que a gente está percebendo, se você pegar a margem dos 9 meses acumulada, né, é uma margem de 10%. Né? Esse último trimestre a gente teve uma margem um pouco menor, porque ainda tem, né, esse impacto, como ele comentou, né, essas grandes pressões de competitividade, de dificuldade de repasse de preço, mas que começaram a acontecer de maneira mais forte agora. Né? Então, provavelmente, o que deve acontecer é que essa margem ela vai, né, se aproximar mais, né, nos próximos semestres dessa margem acumulada. Né? Lembrando que a margem acumulada, né, tem ainda, né, impacto de projetos especiais no primeiro trimestre desse ano. Né? Então, a expectativa é essa, que gradualmente a gente volte a uma margem de double digit, ainda, né, um double digit um pouco baixo, mas à medida que a gente vai, né, aumentando a presença de serviços no nosso portfólio de receitas, né, e lembrando que o próximo ano a gente vai ter 12 meses da Algar consolidados, né, essa margem ela tende a se expandir um pouco mais também. Tá certo, ficou bem claro. Obrigado, pessoal. Eu tenho uma pergunta do Rodrigo, o Rodrigo Fonseca, da Galápagos, sobre o resultado financeiro em comparação ao 2T 24. No ano anterior, ele enxerga um aumento, né, do resultado financeiro. Se puder explicar melhor de onde vem, né? A gente estava conversando disso hoje, da despesa e da receita financeira. São duas coisas, né? A principal delas é que a gente teve uma receita financeira um pouco menor devido ao caixa médio mais baixo. Né? Essa é uma das principais explicações. E também nós tivemos no segundo trimestre um recebimento excepcional de um precatório. Tá? Então, obviamente, isso faz com que a base do segundo trimestre seja mais favorável, né? E o terceiro trimestre, com esse caixa médio menor, né, também a gente tem um resultado financeiro um pouquinho pior, né, vamos colocar assim. Mas a despesa financeira bastante em linha. Né? O problema foi mais o caixa realmente menor, a remuneração de um caixa médio menor, né, e esse evento excepcional do segundo trimestre. Legal. Eu tenho uma pergunta do Wagner aqui. Sobre concorrência em licitações públicas. Vocês têm observado uma maior agressividade quanto a preços? Como estão analisando esse movimento, Mari? Bom, é exatamente o que o Hélio já disse, né? Nós já passamos por momentos mais difíceis de competitividade grande por conta dos estoques, por conta da queda do mercado mundial, mas nós acreditamos que agora está normalizado. Os preços já estão seguindo aí os novos patamares de dólar, então acreditamos na nossa competitividade. Não tenho novas perguntas. Acho que podemos passar para as considerações finais. Bom, tentando resumir o que todos nós falamos aqui, né? Uma sólida estratégia de diversificação. Dá para ver que nós falamos de servidores, falamos de fazendas de inteligência artificial, nós passamos por serviços no Brasil, serviços na TAM, nós passamos por instituições públicas, nós passamos por projetos especiais, nós passamos por máquinas de pagamento, nós passamos por um consumo crescente, nós passamos um pouco do fortalecimento da nossa marca, de como a gente está sendo visto no mercado. Então, isso demonstra um pouquinho desse meu discurso de que a diversificação está acontecendo e está realmente trazendo os resultados. Serviços avançando muito bem, já respondem 19% da nossa receita.
A gente passou um pouquinho sobre a estrutura de capital, bastante robusta, com dívida menor de longo prazo, né? A gente está convergindo isso, estamos gerando caixa, que é o mais importante. Passamos aí por uma implementação de um plano de eficiência operacional, respondendo um pouquinho a pergunta aqui, que faz num patamar menor de faturamento. A gente prepara a empresa para isso, mas a gente vê crescimento, a gente não acha, por exemplo, que o faturamento do ano que vem será menor que o desse ano, pelo contrário, será maior. As vendas de POS, que a gente destacou, as vendas de consumo, aceleração dos negócios no quarto trimestre, já dado, ou seja, a manutenção do guidance. Eu acho que esse é o grande resumo aí do que a gente falou. A gente segue otimista para uma empresa realmente diversificada, que não depende só de computador no varejo brasileiro. Se dependêssemos hoje, se não tivéssemos feito essa diversificação toda, teríamos muito mais problemas. Eu acho que a gente está no caminho certo, essa integração de uma grande empresa de serviço, lembrando, nós tínhamos 4.500 colaboradores, a Algartec 4.500 colaboradores, hoje somos uma empresa de 9.000 colaboradores, é uma integração que está sendo feita de maneira correta, com a celeridade devida. Começa agora a integração comercial, a gente começa a vender cruzado, embora a gente já tenha trazido, que a gente ganhou um grande supermercado brasileiro, que só conseguimos ganhar o contrato pela união de forças, aonde a Positivo tinha a sua especialidade, né, do break and fix, com os serviços gerenciados da Algar. Essa combinação é perfeita, a gente começa a ter mais clientes, mas também outras, né? Por que os clientes da Algar não vão comprar os nossos servidores? Por que não vão fazer uma locação de computadores? Por que os nossos clientes de servidores não vão comprar serviços da Algar? Então, é isso que a gente discute agora e começa a implementar e começa a ver para que a gente tenha 2025 realmente preparado para essa integração de back-office operacional e comercial. Então, estamos num momento muito interessante da empresa, muito bom. Estamos muito otimistas quanto ao nosso futuro. Muito obrigado.